de atividades práticas interdisciplinares de extensão 2 e de laboratório de projetos inovadores do curso que eu faço, que é o curso superior de tecnologia em coaching digital, da Uninasal, né, que é o grupo Ser Educacional. Nós temos como tema Tecnologia e a Sociedade. O título desse projeto é A Nova Forma de Acolher a Pessoa Idosa. Então, de que forma que a tecnologia contribui perante a sociedade para desmistificar o trabalho das instituições de longa permanência para pessoas idosas? E como as redes sociais podem ser usadas no seu papel de conscientização? Eu escolhi, né, o Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos São Vicente de Paula de Castro para desenvolver o meu projeto. E hoje nós vamos falar aqui a respeito do idoso de ontem e de hoje e qual que é a importância da sociedade com relação a essa transição. Vou me apresentar então oficialmente. Que eu sou responsável por esse projeto. Meu nome é Adriana Aparecida Martins Augusto, tenho 49 anos até o dia 16, sou filha de José Carlos, Dona Cida, irmã de Maria Tereza, Marcelo, em memória, e Carlos Alessandro. Sou mãe de Brenda e Iago e de um anjinho que o Papai do Céu recolheu. E sou casada com Roberto Carlos, que não é o cantor, mas também é um profissional muito talentoso. Eu me apresento dessa forma, né, que é uma forma sistêmica de se apresentar, porque eu sinto a necessidade de honrar todos aqueles que vieram antes de mim e aqueles que vieram depois de mim. A minha convidada Luciane está aqui, minha parceira de projeto. Eu gostaria que ela se apresentasse também e que ela falasse um pouquinho de como é o trabalho dela lá na Associação São Vicente de Paula. Boa tarde a todos. Eu me chamo Luciane, sou a orientadora socioeducativa lá do Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos São Vicente de Paula. O nosso serviço de acolhimento ele atua na cidade de Castro desde 1922. E a partir do ano de 2014, aconteceu uma reordenação, onde teve a profissionalização na instituição. Lá nós atendemos idosos do primeiro grau de dependência, que são os idosos ativos, que não precisam de auxílio para realizar atividades. Do segundo grau também, do qual necessitam parcialmente de auxílio nas suas atividades. E o terceiro grau, que são totalmente dependentes. É um trabalho muito bonito que essa entidade realiza, né? E eu gostaria de começar falando com vocês a respeito da nossa expectativa de vida. Vocês sabiam que na década de 40, a expectativa de vida do ser humano era de apenas 45 anos? Depois foi evoluindo, na década de 80 passou para 62 e hoje a nossa expectativa de vida é de 76 anos de idade. É um salto de 31 anos, né, de diferença. E por quê? Como nós conseguimos isso? É claro, né, que nós mudamos hábitos, mudamos costumes, mas o avanço da medicina, a alimentação, a educação e a própria conscientização para a preparação desse percurso, né, colaborou para isso. Então, é cada vez mais difícil a gente ver a vozinha e o vozinho de meia chinelinho fofinho, com uma mantinha nos ombros, sentadinho num cantinho. Porque nós, assim como eles, né, queremos aproveitar da melhor forma possível a nossa vida. Por muito tempo, né, a gente teve essa visão, e muitos ainda hoje têm, de que as pessoas idosas elas tinham que ser poupadas de agitação, do convívio social, né, por conta da fragilidade do corpo, né, a saúde, e também por algumas questões de sanidade. Hoje, as pessoas chegam a 60, 70 anos de idade com muita disposição e vitalidade. Então, elas brincam com os netos, viajam, trabalham, né? Elas são independentes por muito mais tempo. E o que acontece com essas pessoas quando elas chegam, né, na ILPI? Então, eu vou pedir para a Luciane falar para a gente como é feito o trabalho lá. Quando a pessoa idosa chega ao acolhimento, ela é atendida, ela passa por atendimento pelo assistente social,
que faz o acompanhamento do caso. Lá na instituição nós também temos a psicóloga que atende a pessoa idosa. Nós respeitamos todas as fragilidades dela, as culturas dela, tudo que ela tem de carga, ela traz para nós também. Nós ajudamos para que ela tenha um envelhecimento ativo e saudável também, a partir do seu interesse e das atividades que nós oferecemos lá na instituição. As atividades que eu faço com as pessoas idosas, quando elas chegam lá, é incluir elas para que elas possam ter uma convivência com os demais idosos, se aproximar também, para que não se sintam excluídas, né? Nós fazemos parte dos grupos de atividades do Centro Ocupacional do Idoso, onde acontece de segunda a sexta. Lá eles oferecem o baile, tem ginástica, tem aula de música. Então as pessoas idosas convivem com outras pessoas idosas da sociedade. Lá dentro da instituição também nós oferecemos várias atividades. E também, uma vez por mês, nós fazemos saídas fora da instituição e fora do município. Nós já fomos para Piraí do Sul, na Floresta Nacional, onde eles fizeram um plantio de árvores lá. Nós fomos para Curitiba, eles foram no Jardim Botânico, no Museu do Olho. Para Prudentópolis, nós fomos ver as cachoeiras. Então, tem diversas atividades onde qualquer pessoa possa estar participando. Nossos idosos também vão. Então, como vimos, né, a atividade é o que não falta. E os anos passam e é claro que nós vamos sentir o peso da idade também. Só que nós não podemos mais associar a questão da velhice com o abandono, com a ausência social, com falta de utilidade, né? Quando é preciso o acolhimento, que ele seja feito com dignidade, que respeite a individualidade de cada um, propicie convívio respeitoso entre as gerações, onde é possível trocar e um aprender com o outro, né? Porque conviver e compartilhar também faz parte da nossa natureza. Nós devemos lembrar que essas pessoas idosas, elas têm uma sabedoria com elas, né? Elas servem de exemplo e elas têm um papel fundamental na transmissão dos valores e também das tradições da sociedade. Então, a cada geração, muito da cultura e dos valores são esquecidos e muitos são ressignificados. E quando a gente reconhece na pessoa idosa uma memória coletiva da sociedade, né, respeitando as histórias, as lembranças, permitindo que elas deem testemunho das experiências delas, nós podemos compreender muito melhor o que nós estamos vivendo hoje. Então, nós permitimos que eles sejam valorizados e que eles próprios deem sentido para a vida que tiveram. Um grande exemplo da mudança, né, que aconteceu ao longo dos anos é que antigamente as pessoas idosas elas eram aconselhadas a não fazer nenhum tipo de esforço físico, né, ficarem lá quietinhas, descansando. Mas hoje a gente sabe que uma atividade adequada, com acompanhamento adequado, ele melhora o funcionamento do coração, dos pulmões, fortalece a musculatura, os ossos, melhora a articulação e isso evita quedas, né? Evita inclusive a depressão e faz muito bem para a memória. Então, assim, essas mudanças também, né, estão acontecendo principalmente depois da implantação do Estatuto da Pessoa Idosa. Eu vou pedir para a Luciane falar um pouquinho a respeito, né, de como isso é trabalhado lá na instituição. Como eu falei, várias atividades são realizadas lá dentro da instituição. Então, essas atividades, elas normalmente integram os valores da pessoa idosa, seus direitos e deveres, não só a partir do Estatuto, mas como também tem a Lei da Pessoa Idosa, a PNI, né, onde nós falamos sobre os direitos deles, direito ao lazer, que é essas saídas que acontecem, direito à cultura, que é o de conhecer novas coisas, direito à convivência, direito à saúde, onde são ofertados vários trabalhos de saúde para eles. Temos médico toda quinta-feira lá
Na instituição, nós também contamos com enfermeira e técnicos de enfermagem todos os dias. Também temos a fisioterapeuta, e ela realiza atividades de estimulação do corpo para eles, né, na quinta e na terça-feira. Então, agora eu gostaria de convidar vocês, né, a verem mais sobre todas essas mudanças nos posts que nós preparamos nas redes sociais da instituição. Tá? Nós preparamos tudo, um grande material ao longo do mês, com muitos esclarecimentos e mostrando também as mudanças que ocorreram, as formas que a sociedade pode participar, porque eu acredito assim que faz parte, né, do papel da sociedade transformar as redes sociais, dando a elas as funções a que elas se propõem, que é instruir, informar e conscientizar. Isso depende também de cada um de nós. O Instagram da instituição é @ssvpcastro. Então a gente gostaria de pedir que vocês entrassem, por favor, seguissem o perfil, né? Tem também Acolhimento SSVP, que é o Facebook, para quem prefere, para que vocês possam curtir a página, fazer stories. Pessoal, que legal vocês marcarem, eu estive lá na palestra tal, e marcar a instituição. Então, curtir, comentar, compartilhar as postagens ajuda a divulgar o trabalho que é feito lá, e é uma forma da gente usar as redes sociais para o bem. Então, se vocês precisarem depois para ajuda, eu vou ficar aqui por mais um tempinho, né? Se alguém precisar de ajuda, a gente pode estar auxiliando nisso. E existem outras formas também de ajudar. Essa divulgando, né, as ações da instituição é a forma mais simples delas. Mas existe também como que a sociedade pode preparar esse caminho, né, para a pessoa idosa. Então a gente pode garantir uma adaptação nas casas para que eles sejam independentes por muito mais tempo. A gente pode preparar as pessoas que cuidam desses idosos para que eles tenham o conhecimento necessário para lidar com as situações que podem acontecer, né? E tornar uma sociedade mais amigável para essas pessoas. Trazer os nossos jovens, as nossas crianças, adolescentes para próximo desses idosos e mostrar para eles que eles são fonte de conhecimento, que se pode aprender e ensinar também, né? Que eles têm muito conhecimento. E a gente precisa também ensinar aos nossos jovens a respeitar os costumes e as crenças dessas pessoas, né? A sociedade pode acolher de várias formas. Essa nova forma de acolher a pessoa idosa se trata de se aproximar com gentileza, com carinho, com generosidade, aceitando, respeitando e compreendendo. Então, acolher é, acima de tudo, um ato de bondade e de consideração. Existe também uma forma bem legal de fazer um acolhimento e colaborar com todo o atendimento da pessoa idosa, né? Quando ele precisa acontecer, com o programa de apadrinhamento afetivo do Serviço de Acolhimento da Institucional para Idosos São Vicente de Paula. Eu vou pedir para a Luciane falar um pouquinho a respeito do que é esse apadrinhamento afetivo, né, e de como pode ser realizado. Então, lá na instituição nós temos o apadrinhamento e o amadrinhamento das pessoas idosas. Como ele pode acontecer? Tem duas formas. A primeira que eu vou falar é sobre o apadrinhamento afetivo, onde você se dispõe um tempo para estar indo na instituição, conhecendo melhor a pessoa idosa, pode ser uma ou mais também, para levar para passear também, fazendo atividades fora da instituição, fazendo visitas tanto na instituição quanto nas atividades que essa pessoa idosa vai estar fazendo também. E participar de datas alusivas, não só o aniversário, como o dia da pessoa idosa,
pode também estar auxiliando na instituição em algumas atividades para as pessoas idosas e dar o apoio para caso a pessoa idosa precise para alguma necessidade dela. Também é preciso ter disponibilidade para participar da vida dele, respeitar as normas da instituição, participando, né, das oficinas e reuniões com a equipe técnica quando necessário. E também nós temos o apadrinhamento financeiro. Quando a pessoa idosa ela não dispõe de muito tempo para estar indo na instituição, ela pode ter essa forma de apadrinhamento também, que vai ser material, né, para estar suprindo uma necessidade eventual dessa pessoa idosa. Então, nós pedimos para vocês, quem tiver disponibilidade, vontade, para que venha conhecer a instituição. Nós também temos aqui panfletos explicando mais sobre o serviço de acolhimento e também venha ser um padrinho. Bom, o nome desse evento é uma conversa na roda, né? E é justamente para lembrar daquela época em que os mais velhos se sentavam nos seus alpendres, né, nas suas cadeiras no terreiro, e as pessoas rodeavam, né, os mais novos da família rodeavam para ouvir as histórias. E essas histórias que eram passadas de geração em geração transmitiam a herança cultural, né, da qual essas pessoas idosas são guardiãs. Aí o tempo foi passando, a tecnologia chegou, aproximou muitas pessoas que estavam distantes, mas também acabou afastando as pessoas que estavam perto e nem sempre a gente consegue sentar numa mesa para conversar. Então, porque é mais fácil, né, hoje em dia, a gente não parar a vida e mandar uma mensagem através dos dispositivos móveis. Mas para lembrar essas conversas que antigamente, né, eram acompanhadas de um café bem quentinho, do bolo feito pela vovó, e nós convidamos vocês a sentarem com os nossos convidados e a trocarem um pouco de conversa com eles, terem essa proximidade, mostrarem para eles, né, um pouquinho do carinho que a sociedade tem para apresentar para eles. Então, olha, eles estão sentados aqui, estão chegando, estão se acomodando, e eu gostaria de convidar vocês para virem aqui para conversar com eles. Então, gente, se achegue, sabe? Vamos prosear, puxa a sua cadeira, e nós estamos aqui aguardando vocês. Eu quero agradecer imensamente, né, a todos que se dispuseram a ouvir a nossa fala, a todas as pessoas que estiveram aqui, a toda a ajuda que nós tivemos, a toda a colaboração. E eu tenho um ditado comigo que diz assim: se as minhas palavras conseguirem tocar o coração de uma única pessoa, elas já fizeram sentido. Então eu gostaria muito de agradecer a todos vocês e dizer que nós, pessoas idosas a que nós nos referimos em toda essa conversa, estão aqui disponíveis para conversar com vocês. Muito obrigada. Nós aqui da Feira da Lua que agradecemos esse desenvolvimento aí muito legal que vocês estão fazendo. E ainda, se Deus quiser, nas próximas feiras, eu estava falando com o Beto, vamos fazer um dominó para os idosos jogar aqui na feira, porque a feira livre, é livre de tudo que for negatividade. Na feira livre só entra... Ah, o Jorjão é meu amigo, né, Jorjão? Isso, o Jorjão animado. Então, eu sempre falo bem assim, eu quero envelhecer assim, ó, borboleteando na feira, falando, contando história. Tem que ter alto astral, né? Na feira livre não tem baixo astral, vocês já repararam? E eu quero chamar aqui algo que combina com os idosos, que nada mais é do que, ó, veja que legal que é a gente juntar os dois polos, né? Então, a gente está aqui com os idosos e eu quero aqui na frente a criançada.
Palhaço, canjica, xereta, cadê você? Mamãe quer salvar. Criançada, venham aqui na frente que a gente vai fazer umas brincadeiras valendo brinde. Eu não sou E eu criança, convoco o palhaço xereta não, o palhaço canjica para vir aqui também, daqui a pouquinho. Termine tua escultura aí. Quero a criançada aqui. Tem os vovozinhos, as vovozinhas ali. E eu quero que a